Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos nós aqui novamente. E eu tô com uma dor de cabeça horrível. Mas mesmo assim, eu disse, não, eu tenho que gravar, fazer nem amanhã, antes eu tenho que gravar essa porcaria. Porque eu quero falar isso aqui, eu tenho que falar isso. Eu tô com vontade de falar isso aqui, então eu vou falar. Recomendo o vídeo? Não recomendo, não assista essa porcaria, mas eu tenho que falar. Então vou tentar ver se eu consigo pelo menos diminuir um pouco o tempo. Então vou resumir algumas coisas. Então, assim, faz uma semana que eu virei budista, né? Hoje fez uma semana, começou no sábado passado e tal. E aí, lá, logo desde, não sei, desde, talvez desde o começo, me veio a ideia de, não, tenho um lugar que eu tenho que ir no sábado para tentar meditar lá. Eu tenho que fazer isso lá, né? Que é um jardinzinho, não vou dizer onde, mais ou menos silvestre, ou seja, não está totalmente ah, podado, e não é tão bem cuidado assim, e que fica num lugar que no sábado é mais ou menos vazio. E aí de um lado é bom, de outro lado tem o risco de assalto e além de risco de bichos que podem aparecer ali. Bichos não não vai aparecer um urso, não vai aparecer um leão, mas pode aparecer uma aranha armadeira. Acho que nem tem por aqui, mas vamos botar a hipótese, né? Uma hipótese mais verossímil. Uma aranha armadeira, uma aranha caranguejeira. Talvez, que também é difícil, mas de repente um escorpião ou um mosquito da dengue, qualquer porcaria assim. Fora que eu ia ficar debaixo, assim, escorado, ou pelo menos próximo, sob a sombra de uma árvore, então pode cair também. Era uma mangueira, né? Então pode cair uma manga na minha cabeça. Inclusive eu já fiz muito piada sobre isso, porque já quase caiu na cabeça da amiga minha. Mas é longas histórias. É um lugar especial pra mim, então, enfim. Eu não queria enrolar, já enrolando. Então eu disse, não, tem que ser lá. Ah, e aí eis que fui, tal. Eu tô usando aqui um microfone novo, pode ser que não fique bom, mas se alguém quiser dar um feedback, seria interessante. Porque o meu quebrou. Foi de arrasta pra baixo. Então eu fui lá, tal, mais ou menos já com isso em mente. Pode ter assalto, pode ter não sei o que, pode ter não sei o que lá, mas eu vou manter posição, né? A meta era fazer 2 horas. Eu sei que eu provavelmente não iria conseguir, mas consegui achar. Eu sentei pra não ficar não ficar diretamente na terra. Botei a mochila por baixo, tal, sentei em cima que eu também não sou desprendido assim. E Chomely, ajustar a posição, né? Travei posição, travei o olhar, etc. E vamos lá. Resumo da ópera. Eu fiquei muito confortável, né? Uma formiguinha passou pela minha cabeça, várias impressões sobre isso, várias ideias que não interessam aqui. Ela se aproximou dos olhos depois de rodar pela minha cabeça. Eu decidi fechar os olhos, apesar de que é um movimento, mas seria melhor do que eu vou piscar se ela passar no meu olho, vai ser uma merda maior pra mim e pra ela. Então, fechei os olhos, né? Senti ela passando pela pálpebra, se mexendo no cílio, ela ficou na ponta do cílio, depois pulou, tal, etc, etc. Muito interessante. Muitas situações aconteceram, né? Mas não tô resumindo, então não interessa contar. Mas eis que eu fui vencido por uma formiga. Outra. Essa era pequenininha, pelo que eu senti, né? Não deu pra ver ela, mas pelo que eu senti era pequenininha. E aconteceu da seguinte maneira, estava eu lá, todo tchum, né? Parado, travado. Né? Lembrando, eu travo o corpo e a mente é como se eu tentasse travar, mas ela não vai se permitir travar, ela vai ficar aparecendo várias coisas, várias ideias. E aí eu olho para a ideia, né? Eu presto atenção na ideia e não me importo com ela, eu deixo ela ir embora. Pode ser a ideia mais maravilhosa do mundo, eu deixo ela ir embora. Aí vem outra, depois outra, 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 outra. E a sensação é como se eu estivesse tirando cortinas que estão escondendo um objeto. Eu quero achar esse objeto, que está por trás dessas cortinas, mas elas não vão acabar. Elas sempre vai ter mais cortina, mais cortina, mais cortina e tudo bem. Então, tô travado, então se me der uma coceira, se subir um bicho, se vier uma barata, se vier um ladrão, se vier qualquer coisa, idealmente, se é para fazer a meditação a sério, eu tenho que ficar lá. Foda-se o que acontecer externamente. Como você já está travado e você está nessa intenção de ficar travado, fica mais fácil fazer isso, inclusive. E é exatamente por esse tipo de situação que, por exemplo, alguma coisa começou a me picar, começou a me morder na região da perna. E eu tava de boas, quer dizer, o que é que eu faço quando isso acontece? Então, eu vou focar, focar não é olhar, focar é como se você dirigisse
a atenção corporal para aquela região. Assim como você pode focar em mexer seu pé ou mexer sua perna, você pode focar em meio que sentir seu pé ou sua perna. Como se fosse mexer, mas sem mexer. E você também pode focar, portanto, na perna, na região da perna. É como se você botasse a atenção ali, onde para você sentir melhor o que está acontecendo ali. Dá pra fazer isso. É meio estranho, mas dá pra fazer isso. Aí, lá vou... Não é difícil, tá? Não é nenhum mistério, não. Aí botei, né? Ah, beleza. O bicho tá me mordendo. Okay? Aí quando você percebe isso, fica mais fácil de tolerar. Por incrível que pareça. Não é que dói menos exatamente. É que fica mais fácil de tolerar. Até porque você colocou o compromisso de ficar parado. E já tá parado há algum tempo, né? Então fica no... Como é que chama? Aquele negócio de Newton. O movimento, você consegue manter a posição com mais facilidade. Esqueci o termo que Newton usa para esse tipo de coisa. Inércia, fica na inércia. Aí beleza, aí a formiguinha, ou o bicho lá que eu não sabia o que era, eu pensei que era, eu pensei, bom, pode ser uma aranha e tal. Mas eu prefiro não ver. Inclusive, né, eu prefiro vou nem olhar, comecei a pensar, comecei a pensar não, os pensamentos vieram, e se eu tiver que amputar a perna, e se der uma merda desgraçada, e se fizer um ferimento grave, não sei o que, um monte de coisa. Mas eu vou ficar. Isso tudo mentalmente, pensando. E eu parado, né, travado na posição. Aí a bichinha depois parou, esse negócio parou de me mordiscar, mas tava mordiscando violentamente. Tipo, não sei se o bicho ficou preso no meu espelho, que eu sou muito peludo. Mas tava mordiscando violentamente. E eu de boa, não, beleza, vou ficar parado. Aí parou, depois voltou de novo. E no que voltou, começou a vir um monte de imagem na cabeça. Sobre bebês, né, aperreando os pais, os filhos aperreando os pais. Por quê? Porque a vontade que o caba tem com a formiga, no caso, é meter um tapão e matar, né? Ou pelo menos dar um peteleco assim pra ela sair voando. E aí me ocorreu, não, acho que os pais devem ter muita vontade de fazer de vez em quando, porque os filhos são muito irritantes, etc. Lembrei de uma situação que eu ouvi uma vez, dois caras conversando. A gente eu fui comprar uma coisa, os caras estavam indo comprar também, aí eu fiquei ouvindo a conversa, porque eu sou assim. De que o bebê da esposa do cara, aliás, a esposa do cara começou a sangrar no bico do peito, e os dois ficaram desesperados e tal. E ela começou a sangrar porque o bebê tava começando a nascer os dentes e ele mordia o bico do peito dela. E ele não faz isso de propósito, não é de sacanagem, assim, não é de maldade exatamente. Mas é instintivo, quer dizer, o bebê também, quando o dente tá nascendo, ele fica meio desesperado. E aí, enfim, uma coisa leva a outra. Então perceba, eu estava sendo mordiscado pela formiga e de repente eu comecei a pensar sobre bebês, sobre crianças, sobre eu mesmo, o tanto que eu fiz mal à minha mãe, né, o tanto que eu fiz mal às pessoas, etc. E como que as pessoas toleravam mesmo assim e tudo mais. E aí, o que eu tô querendo que você perceba é que eu fiz uma associação de uma formiga com o ser humano. E na verdade eu fiz a associação contrária também instantaneamente. Quer dizer, eu associei seres humanos com formigas. E aí você pode dizer, não, então você fez isso para tornar a experiência mais tolerável. Não, não foi assim. Aliás, eu falei, eu fiz, não foi que eu que fiz. Veio na minha mente. E aí, não é isso que torna a experiência mais tolerável. Na verdade, não faz nenhuma diferença. O que torna a experiência tolerável é o fato de que eu decidi previamente ficar travado. E aí fica nessa inércia a tal ponto que, na verdade, se eu fiquei tipo 5 minutos travado, realmente travado sem mexer nada, quando eu mexer o pescoço um pouco que seja, vai fazer um treco tão grande que parece que uma máquina velha começou a se mexer. É muito engraçado. Então o corpo realmente fica com mais facilidade a ficar travado depois de um tempo numa posição. Então não é difícil você não precisa de ideias, não precisa de convencimentos racionais para aceitar não matar aquela formiga. Simplesmente o fato de que você está ali, permanece ali. Você decidiu fazer isso, já te leva a todo esse universo de impressões. É isso que eu estou querendo dizer. Como consequência. Não é a causa, é a consequência. Então, disso daí, eu extrapolo, né? Eu, digamos, generalizo a experiência. Então, fiquei pensando, imagina se uma pessoa ficar fazendo isso muitas vezes e tal. Né? Aí eu entendi, não. Então, esse negócio de amor à natureza dos budistas, etc., decorre disso aí. E a compaixão ou compassibilidade também decorre dessa
postura. Não é que você quer ser bonzinho, não é que você quer espalhar bondade. É que só o fato de você ter feito a meditação, se você fizer a meditação do jeito certo, todas essas coisas são meio que derivadas. Pelo próprio ato do que você está fazendo. Não é uma coisa planejada, não é uma coisa pensada. É a derivação do que você está fazendo. Aquele ato leva a essa consequência, aparentemente. E aí isso me deixou surpreso e começou a vir várias ideias também sobre isso. Mas enfim, a bichinha tava lá me mordiscando desesperadamente, tchac, 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 e eu, eita porra, tchac, tchac, tá bom. Não sabia se era uma aranha, não sabia o que era. Eu sei que em algum momento ela apareceu no meu campo de visão. Ela parou, né, o bicho parou e apareceu no meu campo de visão. Aí eu acabei movendo o olho pra olhar o que era. Não deveria ter feito, mas eu vi, eu fiz. E aí existe uma expressão, eu tô falando com um tom meio monótono, meio parado. Acho que eu tô virando meu bosta. Dessa consequência dessas porcaria. Mas também tô cansado e com dor de cabeça, mas enfim. Eu sei que quando eu olhei, eu não sei se vocês lembram, existe uma expressão, um ditado que diz: ah, o que os olhos não veem, o coração não sente. Mas infelizmente o que aconteceu foi que os olhos viram e o coração sentiu. E ele sentiu pra caralho. Quando eu vi, eu olhei assim, eu digo, puta que pariu. Já quebrou, o coração sentiu, quebrou total a resistência. Fudeu. Quando eu olhei, era uma formiga grande, com a cabeça grande pra caramba. E você via as garras dela, assim, tchac, 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 de caralho. Era esse diabo que tava me mordiscando esse tempo todinho. Aí acabou, aí meu coração não aguentou mais. Não dá. Eu já tava, né, quebrou resistência. Eu vi, né, coração sentiu pra caralho. Mas aí o que aconteceu em seguida foi que o bicho entrou no meu, foi pra dentro do meu short. Eu digo, opa, zona perigosa. Aí você não pode ir pra aí. Eu não dei permissão de você ir pra esse lugar. Esse lugar é perigoso. Se eu não tenho desprendimento pra aceitar isso aí. Eu levantei na hora, disse, acabou a putaria, não quero mais saber, foda-se. Já balancei o short, já me ajeitei a sair dali, já fui outro canto. Acabou, não quero mais saber. Então a meta era 2 horas, no fim das contas deu mais ou menos 35, 40 minutos. Algo assim. E tudo bem, foi muito bom e deu pra tirar muitas ideias. Gente, muitas ideias. Eu não dá tempo de comentar todas, mas o ponto, uma ideia que dá um resumo geral foi o seguinte. Assim como a formiguinha eu comecei a ver traços, por imaginação, traços humanos, né, ou associei com pessoas, com situações humanas, né, enquanto eu tava voltando, porque eu vou a pé pra esse lugar e volto a pé, tipo, mais ou menos meia hora de caminhada e tal, fora o ônibus que eu tenho que pegar e tal. Eu vendo pessoas, eu vi as pessoas e eu comecei a perceber que as reações, as nossas reações, que a minha também, elas parecem, muitas coisas parecem muito com bicho. Tipo, eu conto só essa porque foi muito bonitinho. Sei lá, vou descer do ônibus, estou ali perto de descer e tal, enfim. Aí tô em pé e tem outra pessoa que vai descer também proximamente a mim. Também tá em pé. E aí, sei lá, imagino que eu tô com a mão segurando, né, o apoio, esqueci como é que chama, aquele metalzinho que fica, né, entre as cadeiras. Aliás, ao lado da cadeira, mas que vai até o topo do ônibus. Eu tava segurando o metal e tinha uma moça que tava lá próximo também. E eu olhei pra ela, olhei pro metal e deu pra ver que ela meio que tava querendo segurar naquele metal. E eu tinha como segurar no outro metal. Eu tava mais próximo da porta e ela tava mais próximo das cadeiras. Ela, né? Aí eu me afastei e segurei no outro suporte que era mais próximo da porta, ou enfim, mais próximo das cadeiras de trás. Das últimas cadeiras, assim. E aí deu pra ver claramente a menina meio que testando se ela podia ou não segurar nesse lugar onde eu estava segurando antes. Ela aproximou assim, aí meio que olhou pra mim, aí foi e segurou. Com segurança, com mais firmeza. E eu não sei explicar pra vocês, mas eu vi um gato. Eu vi, eu vi. É muito estranho falar isso. Eu vi um gato na minha cabeça, assim. Foi muito bonitinho. Gente, ai, caralho, foi muito legal. Isso é muito estranho. Eu sei que isso é muito esquisito, mas
como eu gosto de generalizar as coisas, né, então eu fiquei pensando, bom, isso foi, tipo, eu tô aqui nesse estado mental, que foi derivado desse processo, etc, etc. E depois vai passar e eu vou voltar ao normal, e beleza. Mas se eu prolongasse fazendo isso, o que talvez acontecesse? Aí eu comecei a pensar sobre isso. E aí eu não vou falar detalhadamente, porque de novo eu quero resumir. Mas eu disse, entendi. Né, esse negócio dos budistas com a natureza, etc. Aquela imagem do que não é exatamente um Buda, mas um quase Buda que, sei lá, vai. Primeiro, imagina um sujeito que vai meditar na floresta. Eu tava num ambiente minimamente silvestre, que era um jardim que é um pouquinho mal cuidado. Imagina uma pessoa que vai num ambiente silvestre. Aí, meu amigo, primeiro que você tem que estar desprendido total. Segundo, que realmente deu pra ver que quanto mais você vai fazendo essas coisas, é totalmente diferente de você estar meditando, primeiro, num ambiente controlado e fechado, e você estar meditando nesse ambiente aberto. Totalmente diferente. É muito interessante a diferença. Mas se você está num ambiente mais silvestre, você vai tendo que se acostumar a todas essas coisas que podem acontecer. Se você está num ambiente realmente selvagem, pode aparecer urso, pode aparecer cobra, pode aparecer mosquito da dengue, pode aparecer aranha armadeira, pode aparecer um monte de coisa. Viúva negra, dependendo do lugar que você tiver. Então, assim, o cara tem que estar desprendido já, né? E, ao mesmo tempo, só com essa experiência me deu pra ter uma ideia de que a gente realmente reajusta a maneira de lidar com os seres, tanto as pessoas quanto os bichos. E eu fiquei pensando, se o cara fizer muito isso, eu acho que ele vai virar uma espécie de, sabe, o jeito de reagir aos bichos é tão diferente, fica tão mais macio, vamos dizer assim, e compassivo, que eu comecei a pensar, bom, talvez seja realmente possível a imagem que é dita, por exemplo, quando o Buda morreu, os animais se aproximaram e choraram a morte dele. Eu realmente comecei a achar que isso é possível. Ou que, sei lá, não é exatamente um Buda, mas é um quase Buda, vamos dizer assim. Ele fez alguma bobagem, tipo, ele roubou a comida de uma tigresa, do filho de uma tigresa, algo assim. E aí, na narrativa diz que ele conversou com a tigresa, mas enfim, não interessa se isso é literal ou se isso é um entendimento que ele teve. E aí ele meio que negociou com elas, não, realmente eu fiz uma coisa errada, então eu aceito pagar o preço de você comer o equivalente do meu corpo, ou então comer o corpo inteiro, não sei, alguma coisa nessa linha. E eu pensei, bom, se o cara realmente adquiriu esse tipo de autocontrole, eu acho que isso realmente pode acontecer. Realmente pode acontecer. Então, muitas coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Né? Inclusive sobre. Tem histórias mais ou menos, não desse tipo, mas essa ideia de uma interação positiva com os animais, também com os monges do deserto. Né? No livro do René Fulop Miller, na parte de Santo Antão, ele comenta sobre isso. Né? O monge que é anterior a Santo Antão, que é São João, João do Deserto, se eu não estou enganado, passou por experiência desse tipo. O próprio São Francisco de Assis. Né? É um caminho diferente, claro, mas eu olhei assim e disse, não, isso realmente é possível. Eu realmente acho que isso possa ser possível. Mas não vou expandir sobre isso porque eu só tenho um raciocínio muito básico. Mas enfim. Deixa eu dar uma pausa para eu organizar a fala para não gastar muito tempo de vocês. Tá, então assim, eu acho que eu não vou conseguir falar direito não, mas vamos tentar. Então, a Olavo quando o Olavo fala de budismo, geralmente ele comenta que é só uma técnica de meditação. E aí no tom que ele fala, dá a entender que não, mas não é nada relevante, não faz diferença, etc. E na verdade assim, não, na verdade é uma religião mesmo. Você tem inclusive ritos de exorcismo, você tem todo um contexto sociológico que foi construído, uma produção artística, não sei o que, é um negócio muito mais completo. Pelo menos em países que tomam como uma religião oficial, como Tailândia, Vietnã, etc. Mas é bem mais completo do que parece. Mas não é isso. Mas ao mesmo tempo, ironicamente, você pode reduzir o budismo inteiro a apenas e unicamente uma técnica de meditação. Isso é muito estranho, mas está sendo uma experiência muito interessante de pensar. Porque, por exemplo, vamos imaginar essa meditação, de você ficar com o corpo completamente travado, os olhos travados numa posição, e aí você tenta meio que ficar descortinando a mente. A meta disso aí, eu tô chamando de autocontrole. Lembrando, eu só consigo entender as coisas colocando na minha linguagem, né? Então foda-se
Não, sofrimento, não, karma, dharma. Não quero saber disso. Eu quero saber o seguinte: eu sou louco da cabeça. Será que tem alguma coisa que possa me ajudar? Isso está ajudando muito. Então, estou chamando isso de autocontrole. Tá? Então, existe autocontrole corporal e autocontrole mental. Autocontrole corporal é você conseguir ter resistência. Tipo, pronto, eu acabei de coçar a minha panturrilha. E eu sinto coceira, eu tenho muito tique nervoso, então eu sinto coceira no corpo todinho, o tempo inteiro. Então, autocontrole corporal vai desde você conseguir reconhecer que você está sentindo coceira e não coçar. Para isso, você precisa ter uma espécie de consciência que não é normal. E geralmente a gente só percebe que está querendo coçar depois que já coçou, ou que já está coçando. Você já mexeu a mão, já está tocando o lugar, aí, às vezes você pode perceber que você vai coçar. Geralmente você não percebe porque você está pensando em outras coisas e tal. Mas vai isso até autocontrole corporal pode ser também no sentido de, olha, você pegar uma coisa estupidamente gelada vai arder sua mão. Então você ter resistência para conseguir segurar aquilo, porque por mais que esteja ardendo, mas essa ardência na verdade não vai prejudicar tanto assim quanto parece. Parece que você vai perder a mão, mas na verdade a mão vai aguentar ainda bastante tempo nessa posição. Então você ter essa capacidade de resistência, o que é diferente de você, sei lá, desenvolver os músculos ou a força física, mas é você usar a força que você já tem, né? Porque geralmente a gente vai restringir muita força que a gente consegue usar por ter uma espécie de medo, né, das consequências e tal, que é também, né, o que aconteceu inclusive em relação ao short, né? O bicho, a formiga no caso, cabeçuda, ela começou a entrar no meu short, né? Ela estava indo na região perigosa, eu disse, não, tenho medo, não quero, né? Isso aí eu não pago esse preço, ainda não. Então, isso a gente tem com tudo, o tempo inteiro. Eu fiquei pensando nessas coisas também. O tempo todo a gente tá com medo de alguma coisa, tá com medo de sofrer algum dano, sobretudo se for um dano permanente, ou um dano de longo prazo, ou com medo de morrer, por mais que não pense nisso. Mas, por exemplo, quando você tá preocupado porque não tá conseguindo pagar as contas, né, você tá com medo de morrer, no fim das contas, tá com medo de passar fome, tá com medo de passar por danos e coisas afins. Então, o autocontrole corporal vai ser essa consciência dos seus reflexos imediatos, que vai também. O primeiro que me veio, vou na cozinha e sempre eu passo por um pacotinho de bolacha, de Maria, e vou e pego um e como. Parei e percebi que eu estou fazendo isso, aí eu posso começar a decidir conscientemente. Aí entra também aquela coisa de você perceber que os seus gestos, seus atos, seu modo de se vestir, seu modo de reagir, etc. Tudo isso é mais ou menos condicionado. Então, tudo isso está dentro do que eu estou chamando de consciência de autocontrole corporal. Tá? Não é. Isso tudo não é exatamente o corpo, mas para a gente ter uma terminologia básica aqui, seria mais ou menos tá nesse mesmo tipo de categoria. E a outra seria autocontrole mental. Tá, autocontrole mental aí precisa de um pouco mais de informações. Então, Siddhartha Gautama, o Buda, vai falar do sofrimento. E eu não gosto dessa palavra, até porque é uma palavra genérica e que não comunica pra gente. Porque uma pessoa pode olhar pra você, eu dizer, é pra resolver o sofrimento. A pessoa olha pra mim e diz, não, mas eu não tô sofrendo. Eu não reconheço o que essa palavra tá querendo dizer. Ou então se alguém chegasse pra mim e dissesse, olha, não, pratique meditação que isso vai acabar com o seu sofrimento. Eu digo, não, mas não sei do que você tá falando, isso não faz sentido pra mim. Mas o que é que isso significa, no jeito como eu tô tentando entender? Vamos chamar isso aqui de pseudo, ou então, sei lá, neobudismo. Adoro botar neo nas coisas. Ou budismo não ortodoxo. O que é que eu tô entendendo? Não é lendo doutrina, é meditando. O que é que eu tô entendendo da meditação? Olha, você tá com algum problema. Sei lá, sua namorada te deixou. Ou, sei lá, não sei, não tá vendo nenhum problema específico, mas geralmente você tá com algum problema, aí você conta pra alguém. A pessoa que tá olhando de fora a situação, ela olha e diz, olha, mas isso aí é muito fácil de resolver, é só você fazer tal coisa, faz X. E aí você, às vezes inclusive você sabe que X é a resposta certa para resolver o problema, mas você não consegue fazer X. Por que você não consegue fazer X? Por exemplo, o cara tá com medo de não conseguir a namoradinha. É porque ele é feio, porque ele é não sei o que, porque ele é beta, porque ele é não sei o que, não sei o que. O queixo dele é patati patatá e não
Patatovski, entendeu? Sei lá, o cabelo é não sei o que, ele tem 1,20 m de altura e não sei o que, não sei o que lá, não vai dar. Na verdade, qual é a solução? Tente, se arrume o melhor que você puder e tente pegar a mulher. Pronto, tente chamar uma, não deu certo, tente outra, não deu certo, tente outra, uma vai mais cedo ou mais tarde aceitar. Aí o cara, não, mas eu vou ser recusado e não sei o que, e dói demais. O que é tudo isso? Tudo isso é ansiedade, tudo isso é medo, tudo isso é preocupação. Tá? Se você não sentisse emoções, ataraxia, por exemplo, né? Que é o que a galerinha todinha migtal procurando estoicismo é para tentar atingir a ataraxia. O que é ataraxia? Você não ter ansiedade, medo ou preocupação. Mas como assim? Se você fosse um robô, muita gente queria ser como um robô. Ele dá a ordem e ele vai e cumpre a ordem. A gente não consegue fazer isso. A gente tem uma ferramenta que não funciona direito. Só funciona se conseguir se ajustar. Então, a gente queria ser capaz de... Muita gente que tenha pensado no assunto um pouquinho vai dizer, não, eu gostaria de conseguir fazer as coisas. Eu sei que a solução é X, mas eu não consigo fazer porque minha cabeça fica rodando em A, B, C, D, E, F, G. Medos, preocupações e ansiedades. Se você perguntar, se você pudesse fazer X sem ter que se preocupar com tudo isso, você gostaria de ter essa opção? A pessoa vai dizer que sim, provavelmente. A não ser que ela diga, não, mas e se eu fizer X e der errado? Mas aí, beleza. Se você fizer X e der errado e você não ficar preocupado com isso, você não tem como fazer uma nova solução elaborada na hora, que por sua vez vai compensar a parte errada que deu em X, a pessoa vai dizer, realmente. Então, é só isso. A vida é só isso. E é simples assim. Mas a gente tem todo esse universo mental de loucuras que ficam impedindo a gente de tomar as decisões que muitas vezes são óbvias, mas a gente não é capaz de tomar. Então, eu vivo isso num grau caricaturalmente absurdo. Então eu sei. Tipo, eu sei que isso existe. As pessoas vivem isso em menor grau, mas todo mundo vive isso. Então quando o Buda diz, resolver o sofrimento, é tipo, não, eu quero ver se eu consigo ajeitar, criar um método para que as pessoas consigam tomar as decisões de maneira direta, fluida, sem precisar passar por esse monte de loucura na cabeça. E você faz o que você quer fazer. E aí uma coisa que nos brasileiros pode bater muito, é porque, que eu fiquei pensando hoje, é porque a gente tem uma impressão de que a gente só funciona se tiver ansiedade, medo ou preocupação. Por quê? Porque a gente vive na base do deadline, a gente vive na base do time boxing, a gente vive na base da, do prazo final, entregar no prazo. Como assim? Quando algo é urgente, quando a coisa se torna urgente, tipo, tenho prova amanhã. Aí hoje, né, como eu sei que é amanhã e que isso vai gerar um prejuízo se eu não fizer um bom trabalho, aquilo ganha na minha, vamos dizer assim, psique talvez, não sei como é que eu chamo, mas ganha uma prioridade imensa em relação ao que tinha antes. E essa passagem de prioridade que meio que apaga as outras coisas em relação a essa coisa que ganha uma prioridade, nesse ato é como se fosse liberada uma energia mental que faz com que você consiga agir com toda a sua força para resolver aquele problema ou fazer o máximo que você puder para ter um resultado melhor. Tipo, estudar o máximo que você puder para a prova de amanhã, por exemplo. Ou fazer o máximo que você puder para entregar o trabalho que é no dia seguinte. Isso acontece com todo brasileiro, eu acho. Quase todo brasileiro. E a gente gosta disso, porque você pode, o resto do tempo, antes do dia anterior, você consegue aproveitar brincando, fazendo qualquer outra coisa. E você sabe que no último dia vai vir essa energia que você vai e consegue resolver com uma certa facilidade, porque a energia é quem veio em você. Então a gente vive nesse modelo, mas isso faz a gente imaginar que a vida só funciona assim. Quer dizer, se não tiver a preocupação, você não vai conseguir agir. Mas não é exatamente isso. Quer dizer, pense o contrário. Não, olha, seu corpo ele está com energia. Você comeu, você se alimentou direito, minimamente. Eu me alimentei. Então seu corpo tem energia. Por que você não faz a coisa que você tem que fazer? Não, você não faz porque passa um monte de coisa na sua cabeça. Ou você não prioriza, mas se você pensar minimamente racionalmente, com mínima racionalidade, tipo, eu posso fazer um pouco desse trabalho hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã. E eu vou fazendo outras coisas também enquanto isso. Né? Se você consegue fazer aquilo que você decide, né, você consegue fazer isso na maior facilidade do mundo. Porque o seu corpo está alimentado, então você tem energia. Certo?
Então, não é a ansiedade, preocupação, etc., que dão energia pra gente, mas a gente fica com essa impressão por causa dessas situações. Ou seja, você pode e você deveria, né, se desprender de ansiedades, medos e preocupações. E isso não vai fazer você virar uma pessoa maligna, isso não vai fazer você virar uma pessoa que não se preocupa com as coisas. Simplesmente vai fazer você virar uma pessoa que é capaz de agir conforme aquilo que você considera relevante agir. Sem precisar passar por um monte de loucura mental. Vai direto. O que é que eu tenho que fazer? X, eu vou lá e faço X. E depois, Y, eu vou lá e faço Y. Mais ou menos como o robozinho, com a diferença de que você decide o que você quer fazer e o robô não decide. Então é liberdade. Isso é literalmente liberdade. Livre-arbítrio é você poder fazer isso. Você saiu do condicionamento biológico e você conseguiu colocar a prioridade que você achar mais relevante, conforme a sua vontade. E isso é muito legal. Então por isso que eu estou chamando de autocontrole. Tá? Então, quando a linha vai para o sofrimento, né, primeiro, não faz sentido na cabeça da gente, nem na minha. Segundo, digamos, não sei, não consigo entender nada. Mas quando eu chamo de autocontrole é mais fácil entender o conceito. Então, qual é o conceito de autocontrole? Não, é conseguir me controlar. Me controlar é. Se conseguir se controlar, tipo, não, sei lá. Enfim, eu pensei nos exemplos para adolescentes, mas é melhor não falar esse, não. Mas conseguir se controlar, conseguir controlar o seu corpo, conseguir controlar a sua mente. Isso é. Eu acho que todo mundo sonha com isso, no fim das contas. Tá? Então, vamos voltar aqui para cima. Tá? Lembrando, e eu não sei se o budismo é exatamente isso, mas é o que eu estou remoendo aqui, remexendo. Então, o Olavo diz que o budismo é só uma técnica de meditação, e no fim das contas é mesmo. Quer dizer, essa técnica de meditar, você travar tudo e tentar travar a mente e ver que você não consegue travar, mas ficar observando os pensamentos tranquilamente, isso já é tudo. Todo o budismo, literalmente. Todo o budismo já está aí. Por quê? Vamos dizer. Esses termos que vão surgindo, eles vão sendo como que adaptações ou ajustes para você conseguir expandir essa experiência da meditação, por exemplo. O que é a atenção plena e a respiração? O que é a respiração? Vou pegar a respiração primeiro. A respiração é o seguinte, tal como eu estou imaginando, tá? Pode ser que eu mude de ideia amanhã. Como eu falei, acho que no vídeo anterior, se você puxa o ar, mesmo que discretamente, né, isso meio que quebra o seu fluxo de concentração, pelo menos momentaneamente, dá um leve. Você volta. Tipo, você tá andando na rua e tá pensando em, ai, não sei o que, porque as contas pra pagar os boletos, a vida, não sei o que, parará. Aí de repente passa uma menina bonita, você, caralho, que menina gostosa, não sei o que, tal, não sei o que, eita porra, mais um. E fica nesse negócio, daqui a pouco você, peraí, dá aquela respirada, eu tô fazendo aqui com ênfase pra ficar audível, né, mas você dá aquela respirada, mesmo que seja discreta, mais uma respirada mais funda. E isso meio que bagunça todo aquele fluxo de pensamento que você estiver fazendo. Então, no que você está nessa posição, que é como se fosse um TDAH, tipo, você tava lá, não, é assim, tem tal coisa, daqui a pouco, peraí, o que eu tava fazendo? Nesse ato de puxar o ar, você pode, como eu ilustrei, direcionar o seu foco para a cabeça. Se você direcionar o seu foco para a cabeça, o resto do seu corpo ele fica meio que agindo no automático. Então você tava ali caminhando na rua, indo para algum lugar X, não é caminhar no sentido, você pode fazer também caminhando, mas enfim, vão caminhar no sentido de vida prática, você estava realmente indo resolver alguma coisa. Aí você vai e bota o foco na cabeça. Eu fiz isso conversando com os amigos, tava conversando com os amigos, aí eu parei e disse, eu vou tentar meditar aqui. Aí eu botei o foco na cabeça, né? Aí fui testar. Mas aí isso aí deixa quieto. E aí, botando o foco na cabeça, você faz uma situação análoga à da meditação, por exemplo, né? Que é ficar tentando achar um vazio na mente, mas você não consegue. Então os pensamentos vão passando e você deixa eles passarem. Né? E ao mesmo tempo, quando está nesse estado, se vier alguma coceira, alguma coisa, você vai ter a mesma sensação da meditação, que é tipo, eu consigo deixar a sensação de coceira ficar lá, pinicando, e eu não vou coçar. Porque eu tô travado, meu corpo tá travado apesar dele estar em movimento. Então, se você ativar, se você fizer isso, por exemplo, cagando ou lavando prato, não é que você precisa necessariamente estar ali lavando prato, achando aquilo muito maravilhoso, quase gozando ali de tanta alegria e felicidade. Mas é que você vai perceber que a sua mente ela não vai querer, se for uma atividade que não te interessa, sua mente não vai querer estar presente. Ela vai querer ficar pensando em outras coisas mais interessantes. Mas o fato de você
tentar meditar enquanto você está lavando os pratos, né, já é uma tentativa meio que de ir tentando tirar essas várias cortinas, né, para você de fato poder estar, digamos, ali presente, ou pelo menos ir conhecendo mais desse universo mental que é o que vai te impedir de atingir, digamos, esse autocontrole total. Então você está progredindo no ato de autocontrole enquanto está lavando os pratos. Então, em algumas atividades, como eu tô aqui gravando vídeo, então automaticamente é uma atividade que de todo jeito ela requer muita atenção, mas também eu acho interessante, o assunto me interessa, então claro que eu estou mais presente aqui, eu não estou pensando em outras coisas, e até porque eu não tenho tempo de parar para ir pensar em outras coisas, então meu foco está 100% aqui. Mas lavando prato, cagando, andando na rua, às vezes não tem muito, né? Então você tem que fazer isso meio que de modo artificial, e a atenção plena seria para isso. E a respiração é para dar a quebrada, né? Quando você percebe que você está fazendo, eita porra, quero tentar meditar aqui, aí você vai e ativa esse estado. Eu tô chamando de Sharingan, caralho, vai da cabeça. Aí esse negócio de sorriso, gratidão, sorriso é um negócio mais me deixa doido, rapaz, é muito forçado esse negócio. Mas sorriso e gratidão é simplesmente a consequência de você estar conseguindo autocontrole. Gente, se você começou a... Você é o cara que tá... O garotinho que tá lá, meu Deus, eu não vou conseguir pegar mulher porque eu sou beta, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que, porque eu sou baixinho, porque sei lá, porque eu sou virgem, porque não sei o que. Se você consegue, magicamente, parar de pensar nessas coisas, e simplesmente, basta parar. Se você conseguir, se alguém conseguir te fazer parar. Tá lá o cara pensando nesse monte de porcaria. Chega alguém, dá um tapinha na cabeça do cara. E de repente o cara para de pensar tudo isso. Eu garanto a você que ele vai se sentir feliz. Ele vai sentir paz. Ele vai querer ficar. Ele vai sentir muito gratidão. Ele não precisa nem sorrir. O cara tá tipo. Caramba, eu tô livre. E se você disser, olha, tá vendo o que você quer? Pega a mulher, vai lá, conversa com aquela menina. Na hora que ele vier, não, mas eu não posso, porque você dá outro tapinha. Caralho, eu posso fazer. Aí vai lá e faz. Quando ele chegar, mesmo que ele seja rejeitado. Vamos dizer que ele foi rejeitado. Aí, não, mas eu fui rejeitado, isso é triste, porque não sei o que, dá outro tapinha. Caralho. É mesmo, posso tentar de novo. Na hora que ele perceber que ele não precisou ter esse monte de fluxo, e a vida aconteceu, e a vida continua acontecendo, e não houve prejuízo, e as coisas são muito simples, e ele vai conseguir pegar a mulher sim, porque é inevitável que uma vá aceitar, ele vai perceber isso na hora. Não tem como ele não ficar grato, não tem como ele não ficar feliz, não tem como ele não ter um sorriso na cara, porque ele percebeu que as coisas têm solução, que a vida tem solução, mas na cabeça dele não teria solução, porque ele tem ansiedade, medo e preocupação. Então não precisa ficar forçando sorriso. Então, mas tudo isso vem da meditação. A relação com a natureza, também como eu ilustrei no começo do vídeo, vem da meditação. Tá? E aí entra, esses outros dois assuntos são mais complicados, mas eu vou tentar. Acabou que o vídeo ficou longo, eu peço desculpa, mas vamos lá. Eu falei no vídeo anterior sobre isso já, mas eu queria falar só de novo e mais um pouquinho. Eu disse que aí o budismo, na medida que foi crescendo, ele foi se espalhando. Né? E aí no contexto recente, vamos dizer que tem duas linhas, né? Uma linha mais filosófica e uma linha mais moralista, ou moral. Então a linha mais filosófica, ela tá ali bem representada pelo Teitaro Suzuki, tá? Que é um professor budista de universidade normal, acho que americana, sei lá. E aí ele vai falar, não, porque a filosofia budista assim, assim, tá muito lindo, muito maravilhoso, muito gostoso, tá bonito, legal, gosto disso aqui, bonito. Aí o lado moral é, por exemplo, Dalai Lama, né? Não, porque Bodhisattva, faço bem, não faço mal, assim, assado, qualidade X, Y, Z, defeitos A, B, C, resolva esses defeitos, adquira essas qualidades, faça assim, assim, assado e vai ser bonito. E sorria. Né? Tu tá ali na rua, sorria. Eita, porra, sorria, meu bem. Então você tem essas duas linhas, e do meu ponto de vista, nenhuma das duas é a verdade do budismo. Tá? Posso estar falando uma merda muito grande, mas esse é meu ponto de vista. Como um budismo não ortodoxo, ou neobudismo. Como assim? A única coisa que existe no budismo de verdade é a meditação. Olavo, não foi nessa intenção que o Olavo disse, mas no fim das contas, isso é verdade.
A única coisa que existe é a meditação. Agora, o que acontece é o seguinte. O que é o intelecto? O intelecto é para você conseguir pegar de uma experiência, para você não precisar viver todas as experiências possíveis. Você pega de uma experiência, você consegue generalizar e perceber várias outras. Como eu dei o exemplo no vídeo anterior, eu acho. Acho nas notas do vídeo anterior, então eu vou falar aqui. Que eu tava lá, fui comprar umas coisinhas, né? E aí eu comprei umas cervejas, 2 cervejas. Eu tava com cestinha de coisa e na mão tava as 2 cervejas, eu segurando as 2 cervejas ao mesmo tempo. Porque não tinha lugar pra colocar nem na cestinha, não queria colocar nela. E eu tava já no balcão, mas tinha uma pessoa na frente, então não tinha como colocar no balcão. E aí eu comecei a sentir dor. Assim, dor que eu digo assim, tava estupidamente gelado, né? Então arde, obviamente. Queima, na verdade. Então, e aí quando começou a queimar, pensei, posso aproveitar essa experiência para testar, né, autocontrole corporal. Vamos botar assim. Eu não tinha esse termo ainda, mas tava nessa linha. Então, botei o foco lá, né? Sharingan, ali na mão. E aí eu fiquei nisso. Não, peraí, eu consigo aguentar isso aqui por muito tempo. Porque antes disso, na reação, digamos, condicionada, reação mais convencionada, eu iria querer tirar da mão o quanto antes e botar em cima do negócio. Mas eu percebi que eu conseguiria suportar aquilo por muito tempo ainda. E de fato fiquei tranquilamente, na paz, sem nenhum problema, sem reclamar de nada, na maior paz. Então, dali eu percebi, porra, isso é gostoso. Não a dor, não é que a dor é gostosa. Eu não sou masoquista. Mas eu sei que fazendo isso aqui eu tô ganhando mais autocontrole. E saber isto é gostoso. Saber que eu tô progredindo no autocontrole é gostoso. Porque eu sei que conseguir fazer isso com a cerveja também significa conseguir não ficar me coçando. Também significa conseguir ficar com as pernas paradas quando eu tô sentado. Também significa conseguir escolher se eu quero comer algo ou não, porque eu não tô mais comendo de maneira automática. E também significa ter o autocontrole mental, ao menos indiretamente, eu vou ganhar um pouco do autocontrole mental, que era o que eu tava procurando. Não é exatamente a mesma categoria, por isso que eu tô separando 2 tipos de autocontrole. Mas eu fico nessa sensação de eu tô ganhando isso também. E em alguma medida eu tô ganhando também. Mas só por causa da meditação. Buda inventou um negócio que serve pros dois ao mesmo tempo. Buda, né? Siddhartha Gautama inventou essa porra. Mas o que acontece? Eu entendi ali na hora as setas malucos, né? Espera que eu tenho que botar aqui pra carregar. Então, tipo, por que a galera come cocô? Por que eles ficam com o braço levantado por 10 anos, 20, 30, 50 anos? Por que eles andam sobre as brasas? Por que eles fazem tanta doidice? Porque eles estão num joguinho muito divertido de autocontrole. Do mesmo modo, não do mesmo, mas similar a o sujeito que está viciado em adrenalina, a gente chama de viciado em adrenalina, né, que ele quer experiências cada vez mais radicais. O que a adrenalina é um termo científico que torna a coisa e dirige a atenção do sujeito para uma coisa que na verdade é obscura. Mas o que ele realmente está querendo não é que ele quer morrer e não é que ele quer, digamos, desafiar a morte. O que ele quer, na verdade, é adquirir autocontrole sobre si mesmo. Porque na hora em que ele está numa situação de risco, ele sabe que aquele risco pode acontecer. Então ele está controlando, ele está tentando controlar ele mesmo. Vai dar medo e ele quer vencer esse medo. Ele quer ter autocontrole sobre ele mesmo. É isso que o cara está procurando. E aí ele se coloca em situações como escalar o Monte Everest. Sei lá, se jogar de uma altura X num bungee jump muito maluco. Né? E eventualmente ele pode morrer por causa disso. Então também similar aos ascetas hindus malucos. Com a diferença de que os ascetas hindus eles estão buscando um autocontrole total. E geralmente o cara que está no que a gente chama de adrenalina, como ele pensa em termos de adrenalina e não em termos de autocontrole mental, ele não sabe o que ele estava buscando ali. Ele não entende o que ele estava buscando ali. Então ele acaba de todo jeito. De todo jeito os ascetas também não vão muito longe, mas ele vai menos longe. Né? E é menos entendido também. Mas o que os ascetas estavam procurando é autocontrole corporal e mental. Mas os exercícios de ascetas normais, né, ficar 40 dias sem comer cocô, sei lá, se chicotear loucamente, ficar com o braço pendurado por anos, né, sei lá, essas coisas doidas aí. Todas elas, na verdade, são só autocontrole corporal, elas não são autocontrole mental.
Então Siddhartha Gautama conseguiu construir uma técnica que serve para as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Isso é muito impressionante, inclusive. E uma técnica muito simples. Puta merda. Isso é muito, muito impressionante. Mas enfim. Pegue esse exemplo. Peguei a cerveja. De segurar a cerveja eu consegui generalizar. Para entender a situação dos assédios. Então eu não vou precisar andar sob brasa. Não vou precisar passar 20, 30 anos com o braço levantado, pendurado. Não vou precisar ficar escalando o Monte Everest. Para entender essas experiências, eu consigo entendê-las, pelo menos o essencial, né? Por uma experiência tão simples quanto segurar as cervejas, certo? Então o que é que eu fiz? Eu generalizei. Porque como é que mas assim, eu generalizei, porque eu fiz um treino filosófico, né, prévio. Eu pratiquei habilidades de abstração, generalização, categorização, etc. Bastante. Com Platão, com Olavo, Platão e etc. Certo? Então, eu não estou chegando, né, inocente nesse sentido. Mas, se o sujeito chega inocente, né, aí o que acontece? Se ele chega 100% vazio, ele vai ter que passar experiência por experiência. Então, tipo, ele vai ter que viver a cerveja, ele vai ter que viver comer cocô, ele vai ter que viver 40 dias de jejum, ele vai ter que viver não sei o que, não sei o que, não sei o que. E mesmo assim, essas coisas não vão dar o que ele tava procurando. Mas ele vai ter que passar um por um, até que em algum momento generalize, então não era isso que eu tava procurando, era outra coisa. Então, para que serve o intelecto? Isso é a parte filosófica, etc. Serve para desenvolver suas habilidades na intenção de você ser capaz de generalizar as experiências. Tá? Então, a doutrina, o que a gente chama de doutrina budista, os X número de infernos, os X, Y número de bondades, Z número de maldades, etc, etc. Tudo isso, na verdade, são palavras para representar uma constelação de experiências para que você não precise viver uma por uma, mas possa aí acelerar seu processo de chegar ao autocontrole completo, corporal e mental. Então elas vão acelerar sua meditação, vamos dizer assim, os efeitos da sua meditação. E aí então, o exercício do intelecto, tá, é o que vai derivar o que a gente vai chamar de moral. Então, moral, o que realmente é a moral? Nossa, é um conjunto de constelação de experiências para você acelerar seu processo de chegar ao autocontrole total. Mas através do entendimento, do discernimento, né, dessa escada. Não precisa nem praticar a moralidade em si, é só você discernir que aquilo é uma escada. E que escada é essa? Aí alguém precisa ajudar nisso aí, etc. Enfim. Então esse intelecto e moral são dois aspectos de uma mesma questão. E essa questão eles existem, a moral não existe para você ser uma boa pessoa, e o intelecto não existe para você ser uma pessoa inteligentinha. Mas as duas coisas são derivadas de uma tentativa de construir um meio para acelerar o processo das pessoas de atingirem esse autocontrole total. Assim como a própria meditação é uma maneira de acelerar esse processo, esses dois elementos eles tentam acelerar mais ainda. Sobretudo para quando a pessoa não tem um treinamento filosófico ou de capacidade de generalização. Então você vai ter que praticar tanto o intelecto quanto a parte moral, né? Tanto a parte filosófica quanto a parte prática. Mas na intenção de juntar as duas coisas para você combinar isso na meditação e acelerar seu processo de discernimento. Tá? E aí, discernimento, né, esse discernimento maior, seria a tal da Prajna Paramita, o conhecimento supremo, a sabedoria suprema, etc. Que danado é esse negócio de Prajna Paramita, tal como eu estou entendendo hoje. Né? Que é uma palavra muito, muito bonita, Prajna Paramita. Negócio. Todo mundo diz, Paramita. Prajna Paramita é o seguinte, olha. Assim como tem intelecto e moral, né, existem duas coisas que a gente pode fazer na vida humana. A primeira, vamos dizer assim, é achar o ponto de repouso da inteligência humana. O que é isso? É você descobrir o que é que está por trás dessas várias cortinas na sua mente. Existe algo que está por trás ali. Ou seja, se a sua mente ficasse parada, apareceria algo nela. Algo fixo. Essa é a maneira de descrever, a maneira mais budista de descrever isso. E é algo bom, com B maiúsculo. É a própria fonte do bem, etc.
Outra maneira de explicar essa situação é, não, olha, se você adquirir o autocontrole total pela meditação, por exemplo, ah, é como se você tivesse limpado uma sujeira que você tinha, que essa sujeira vem desses, ah, digamos, costumes, do fato que você não tem autodomínio, você não tem domínio nem no corpo nem na mente. Então todas essas coisas são meio que condicionadas, é que nem os cachorrinhos de Pavlov, que deram comida para eles, tocando sininho, aí daqui a pouco os caras continuam tocando sininho, mas não bota a comida, não bota o bifão lá para os cachorros, pros dogs. Aí os dogs ficam salivando, achando que a comida vai vir, a comida não vem, né? Mas a saliva tá lá, né? Então, reflexo condicionado. A gente tem incontáveis reflexos condicionados. Na verdade, toda a nossa vida são reflexos condicionados. Mas a gente tem a possibilidade de sair deles o tempo inteiro. A inteligência humana é a possibilidade de sair do reflexo condicionado. Mas é justamente, se você for de um em um e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, vai demorar muitas vidas, né? E, não por acaso, tá? Tanto a protagonista de Comer, Rezar e Amar, que eu nem lembro direito como é que é o filme, quanto, sei lá, algum sufi hindu, sufi muçulmano que eu esqueci o nome, mas é o que fez A Viagem. É um bem importante, mas esqueci o nome dele. Um belo dia ele diz, não, eu tenho que sair dessa aqui, tenho que viajar, eu tenho que entender o que é a vida, etc. Do mesmo modo que a protagonista de Comer, Rezar e Amar. No fundo, os dois estão procurando a mesma coisa, que é o que? Não, eu percebi que a minha vida, ela tá totalmente bagunçada e eu quero reorganizá-la numa lapada só. Se você quer, pra você reorganizar tudo numa lapada só, você tem que sair do seu espaço. Tem que sair das roupas que você costuma usar, tem que sair dos costumes que você costuma, dos horários que você costuma viver, do contexto que você costuma viver, das pessoas que você costuma conhecer. Tem que mudar tudo isso de uma vez só. Então, a maneira mais rápida de você mudar tudo de uma vez só é você sair do lugar que você tá. E não levar nada. Tipo, não levar celulares, por exemplo. Então, você vai para um outro espaço, e nesse outro espaço você tem a oportunidade de reconstruir todos os seus hábitos de uma vez só. Todos esses hábitos que você tinha construído eram condicionamentos. Se você for para um lugar estrangeiro, melhor ainda, porque agora nem a linguagem você pode usar. Você tem que reconstruir até a parte linguística. Então, isso daí dá essa lapada, né, em relação a esses reflexos condicionados. A diferença entre a moça do Comer, Rezar e Amar e o cara do Sufi, né, é que a moça é tipo, não, a minha vida tá ruim, eu quero reorganizar minha vida inteira. E a do cara é, não, minha vida tá tranquila. Mas falta algo que eu não sei o que é e eu preciso saber o que é isso. Então, uma vida tá ruim, a outra vida tá boa. Mas falta algo. Enfim, esqueci o que eu tava falando. Mas, sim, é o caminho intelectual e o caminho moral. Vamos dizer, se você adquirisse o autocontrole total, você acharia essa fonte. Você não conseguiria ver, por assim dizer, mas você acharia essa fonte de onde brota o bem, o próprio bem, que é o autocontrole. Porque nesse caminho, no caminho de você achar esse autocontrole, você vai passar por esse processo que vai gerar compaixão. Né? Como eu ilustrei com o caso da formiguinha, né? E que também vai ser aplicado às pessoas também. Se você é uma pessoa muito raivosa, você faz meditação na intenção certa, que sinceramente o pessoal acho que não faz. Em relação a esse neobudismo, ou budismo ortodoxo, quando eu olho assim em volta, eu digo, rapaz, eu acho que as pessoas não estão fazendo na intenção certa. Mas eu também não sei se eu tô fazendo a coisa certa, então foda-se, não interessa. Mas, olhando pelo meu ponto de vista, eu assim, não, eu acho que as pessoas não estão fazendo a intenção certa. Porque não funciona, você vê o pessoal também puto da vida, tudo. Mas se você é puto da vida, tem muita raiva na cabeça, né? Se você vai dar meditação na intenção certa, aquilo vai, tipo, você tá travado. Você tá tentando travar a cabeça também, então aquilo vai passar. Vem. Daqui a pouco, puf, né? Deixou de ter importância, né? Desapareceu. Então, independente da posição que você comece, se é com muito ódio, você é uma pessoa mais tranquila e tal, você vai adquirindo essa compaixão pelos seres, que não é só pessoas, é bicho também. Se você tiver em ambiente de bichos, inclusive, geralmente algum bicho vai ter, nem que seja um baratinho. Então isso implica que o próprio processo de adquirir autocontrole, ele é um processo de adquirir moral, ou adquirir moral, mas também adquirir bondade. Assim como eu quero matar a formiga, eu não vou matar. E eu pensei porque a gente bate nas crianças, faz as coisas, etc. E é a mesma situação. E a gente pode não fazer isso. Não precisa fazer isso.
Então vai adquirir uma espécie de moral, vai adquirir uma espécie de bondade, mas a bondade verdadeira é o seguinte: achei a prajna paramita, achei o autocontrole total. E aí, de um jeito ou de outro, alguém vai ter que te fornecer os elementos do intelecto, porque senão você vai demorar demais. Muitas vidas. Então, achei a prajna paramita. Uma vez que você achou o bem supremo. Ok, uma vez que você tem um bem supremo, o que é o bem? Bem é tudo aquilo que dirige o sujeito, aproxima o sujeito da prajna paramita, ou do bem supremo, ou do autocontrole total. E o que é o mal? Não, o mal é aquilo que embota o caminho para o bem supremo, ou para o autocontrole total, ou para a prajna paramita. Como assim? Situações muito simples. Se você, sei lá, termina um relacionamento com uma pessoa que amava muito você, só porque você quis, foda-se, não me interessa. Você vai gerar sofrimento para essa pessoa. Sofrimento é fazer a pessoa se afastar do autocontrole total. É fazer ela cair em sofrimento, em ansiedade, medos, preocupações, que é o que vão impedir, que é a meta, a finalidade é justamente vencer essas coisas. E agora você está fazendo ela ficar poluída com essas coisas. Você está deixando ela mais presa à ansiedade, medos e preocupações. Então a moral ela só existe nessa intenção. Aquilo que faz com que a pessoa se preencha dessas coisas negativas ou aquilo que faz com que a pessoa consiga se livrar delas. Então você deu suporte psicológico para alguém, por exemplo. A pessoa tá fodida e ela precisa de um ombro para chorar. Por mais besta que seja a ação, mas se for feita, inclusive na intenção correta, porque pode ser que não seja. Ou seja, se você sabe qual é a meta, é diferente. Uma coisa é você ser uma boa pessoa, sou uma boa pessoa, então eu quero acolher essa pessoa e eu não vou querer comê-la depois. Eu tô acolhendo essa garota só porque eu realmente quero acolhê-la porque ela tá precisando de um ombro amigo, etc. Não de um pau amigo, mas de um ombro amigo. E tudo bem. Que aí na outra circunstância provavelmente você vai gerar sofrimento depois. Mas enfim. Memórias. Mas enfim. Porra, perdi o foco. Uma coisa é você fazer isso na intenção de ser uma boa pessoa. Outra coisa é você entender qual é o caminho, qual é a meta. A meta é a prajna paramita, eu sei mais ou menos como ela é. Pelo menos mais ou menos. Não, então a minha ação nesse momento não é só acolher essa pessoa, fulana. Minha ação aqui é pra, digamos, ajudá-la a se aproximar desse lugar. E esse lugar é um lugar de paz. Então, eu vou acolhê-la, mas acolhê-la já tentando direcioná-la para lá. E isso faz toda a diferença. Porque no primeiro é como uma barata cega, uma barata tonta que não sabe exatamente para onde tá levando, para onde tá indo. Agora você sabe para onde é que tá indo, qual caminho tem que seguir e tal. E essa é a diferença de moral para sabedoria verdadeira, a prática paramita. A moral você agrega em coisas, mas na verdade o que você agrega você também provavelmente deixa alguma coisa negativa. Nem que seja, a pessoa se apegou a você, criou um problema. Ela vai depender de você psicologicamente agora. Eita porra. Se você não estiver presente, a pessoa vai ficar ansiosa, com medo e preocupação. Então o que é que você fez? Você resolveu o problema dela? Não, você criou outro. Memórias. Então a vida é complicada. A vida é complicada. Mas então, com isso eu tô querendo dizer que não, todas essas coisas, a bondade, a moral, a questão intelectual, a atenção plena, a respiração, sorriso, gratidão, compaixão, etc. Tudo isso, na verdade, vem de uma única e simples coisa que é essa meditação, tal como Siddhartha Gautama construiu. É muito simples. E eu posso começar a expandir isso aí, mas eu não vou expandir, né? E começar a pensar nisso em termos genéricos. Quer dizer, nós não temos, no Ocidente, nós não usamos meditação, menos ainda nesse sentido do Siddhartha Gautama. Mas, e se na verdade a gente faz, mas de maneiras indiretas? Mas não vou falar mais sobre isso. Tenho que pensar mais sobre isso, mas é a linha que eu estou investigando agora. Eu chamo isso de influxo vital. E surgiu um termo novo que junta com esse que chama influxo cultural, mas eu não vou detalhar esses termos. Mas deles dá para começar a imaginar um pouquinho como é que é isso aí. Acho que tem mais uma coisinha que eu ia falar, mas deixa eu dar uma pausa aqui pra lembrar. Bom, eu realmente não me lembro. Eu lembro que tinha alguma coisa, passou assim bem rapidão na cabeça e foi embora. Não voltou. Então, né, não falarei. Mas, diga-se de passagem, eu quero fazer mais experimentos. Eu tô fazendo essa brincadeira, né? Budismo não ortodoxo, né? O budismo.
E uma das coisas que eu tô doido pra fazer, menino, eu tô doido pra fazer isso aqui. É lendo Antônio Donato, né? A filosofia perene, né, educação segundo a filosofia perene, ele comenta uma passagem de São Tomás de Aquino que ele, segundo o relato, né, ele, tipo, quando ele estava narrando, né, um livro novo, ou quando ele estava rezando, ele conseguia chegar a estados de, eles vão chamar de contemplação, mas eu não entendo essas coisas, esse nome. Chegava em estados de concentração tão elevados que, assim, ele estava segurando uma vela na mão, a vela queimava e ele continuava lá, 100%, falando tal, contando um livro ou rezando. Pensei, vou fazer uma meditação com vela na mão. Porque eu sou essa pessoa. Cara, eu vou testar isso aqui. É, em estado de meditação, né? Não sei, acho que eu falei isso. Vou tentar fazer isso em estado de meditação, né? Sharingan, né? Pra ver mais ou menos como é a sensação. Por quê? Porque eu quero expandir minha imaginação. Pra ver. Porque é claro que eu vou pegar uma velinha simplesinha e tal. Não vou. E eu imagino que quando diz São Tomás que a gente tava com a vela na mão, eu imagino aquelas velas grossas. E eu imagino que ele ficou segurando por um bom tempo, tipo 1 hora, né? E aquilo meio que foi, a cera foi descendo na mão dele, toda queimada, obviamente. Então assim, pegue essa imagem e pegue eu com a velhinha. Aí eu fui ver as velas que eu tenho em casa, umas velhinhas magrela que nem eu. Assim, não tem carne, como é? Não tem, não tem cera. Muito pobre, simples, pequena. Então eu digo assim, eu vou fazer um experimento com a vela, tipo, essa porquerinhazinha que não faz diferença nenhuma, entendeu? Tipo, eu tava num jardinzinho levemente silvestre e eu fui atacado por uma formiga de cabeçona, né? Enquanto que um budista de verdade, tipo, não vem uma cobra, entendeu? Vem um escorpião, vem uma aranha armadeira, vem um urso. Então entendam essa proporção, tá? Essa medida. Mas aí como eu tenho a imaginação muito louca, ainda mais por causa do Olavo e do Gugu, então eu vou tentar pegar essa situaçãozinha e com certeza vai vir algumas ideias também para pensar sobre esse tipo de circunstância. É isso que eu queria. É do mesmo modo que vendo a formiguinha, eu comecei a pensar sobre essa questão com os bichos e tal. Então eu quero ver essa com a vela. Eu acho que vai dar umas ideias interessantes. E eu acho que aqui eu meio que termino os assuntos que eu queria falar sobre budismo por enquanto. Eu tenho mais um monte de experimento para fazer, né? Mas eles não são. Acho que não vai ter nada de muito diferente, né? O ponto agora é só que eu comecei a investigar as coisas do ponto de vista. Quer dizer, geralmente no modelo ocidental a gente investiga as coisas como a cultura. Tipo, não, ajeite a cultura e as pessoas se ajeitarão. Beleza, tudo bem, isso é verdade. Mas não é toda a verdade. Tem uma coisa que tem um outro ponto de vista que é complementar a esse, que é não, peraí, ajeite, digamos, a resistência das pessoas, o autocontrole das pessoas, e você vai ajeitar, inclusive, a cultura como consequência. São dois pontos de vista que, na verdade, se complementam, se você parar para prestar atenção. Eles não são excludentes, eles se complementam. Mas são ângulos completamente diferentes e são esforços totalmente diferentes. Tanto é que eu tive que construir uma nova maneira de enxergar as ideias. Eu tentei falar sobre isso, mas aí deu um problema no áudio, foi quando o microfone quebrou, né? Mas vamos dizer, vem uma espécie de matéria-prima na mente, que eu chamo de impressão, comecei a chamar de impressão, e você pode transformar essa impressão numa ideia sobre as coisas ou sobre você mesmo, sobre, digamos, influências que te marcaram, etc. O conhecimento que fez você pensar nessa impressão, por assim dizer. Ou você pode pensar, digamos, no que fez você ter essa reação. Tipo, o que é que fez com que essa reação nascesse em mim? Vamos dizer assim. Ou, enfim, quando eu vejo tal coisa, eu reajo dessa maneira. Qual é o reflexo condicionado que isso está apontando, vamos dizer assim. Então, no primeiro caso, quando você pega a impressão e você transforma ela em pensamentos sobre as coisas externas ou sobre o conhecimento que fez você pensar nessas coisas, isso aí eu chamo de ideia. E essa outra coisa, você perceber o reflexo condicionado que fez você agir daquela maneira, ou ter aquela impressão, isso eu estou chamando de raízes. Eu não tenho outra palavra, eu chamo de raiz. E a raiz ela identifica isso que eu estou chamando de influxo vital.
Então é assim, é uma outra maneira de enxergar, inclusive que eu posso pegar esse modo de enxergar e aplicar ao conhecimento cultural, ao conhecimento intelectual, ao conhecimento das ideias, que é o que eu tô chamando de fluxo cultural e tal. Mas eu literalmente comecei essa porra agora. E isso vai me dar um trabalho da merda. Eu tô aqui arrancando meus cabelos só de pensar. Porque hoje eu fui na missa, por exemplo, e. Puta merda. Tava lá na missa e começando a rodar as coisas na minha cabeça. E ainda bem que eu tava com dor de cabeça, eu fiquei com muito sono. Aí muita coisa da missa eu não consegui prestar atenção porque eu tava morrendo de sono e morrendo de dor de cabeça. Mas isso foi agora de noite, né? Que é a antecipação da missa do domingo. Mas ao mesmo tempo, as partes que eu pegava, eu, puta pariu, começou a misturar na minha cabeça de pronto. Eu não posso, não é bom falar desses assuntos, porque pra o cara ir pro inferno com isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. Porque na hora que mistura, meu amigo, fudeu. Se você tentar entender budismo, vamos dizer, do ponto de vista ocidental, né, como pelas ideias, você tá fudido. Se você tentar entender cristianismo do ponto de vista das raízes, você tá fudido. Ah, o primeiro erro, ele me parece ser muito comum, assim, muito comum. A gente tá tentando entender budismo do ponto de vista ocidental. Talvez até orientais estejam fazendo isso recentemente. Não sei porquê, enfim. Muita coisa para investigar, gente, muita coisa para investigar. Mas o segundo erro a gente não comete tanto assim, então é melhor não, não evitar. Aliás, é melhor evitar. Apesar de que a gente comete outros erros, mas enfim, não vem ao caso. Então, vai ser investigações nessa linha. E assim, essa linha eu não sei o que, é que eu vou fazer, porque eu realmente não acho que seja recomendável falar desses assuntos aqui, assim. Né? Então não sei para onde eu vou. Né? Mas eu provavelmente precisaria ir para algum lugar, porque eu gosto de ficar falando, né, o que, é que eu estou investigando e tal. Porque eu gosto de falar, eu sou um bosta. Então não sei o que, é que eu vou fazer. Né? Os fóruns anônimos provavelmente não é um bom lugar, porque ali só tem criança, pirralho. Né? Então talvez eu faça um outro canal. Né? É uma ideia que está vindo agora, nesse momento. Né? Pra, digamos, aqui é o Utinute e esse outro canal vai ser alguma coisa que vai fazer essa diferença. Tipo, aqui é para falar sobre cultura e lá é para falar sobre raízes. Ou, por exemplo, aqui é só para falar sobre ideias, né? Princípio da utilidade, lá é para falar sobre percepção dos influxos. Né? E aí quem for para lá vai na conta e risco. Né? Mas eu não sei. Não sei se eu vou fazer isso, não sei como é que vai ser isso. Vou pensar. Mas é isso, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. O vídeo foi mais longo do que eu imaginava. Eu queria tentar resumir, mas não consegui resumir tanto assim. E, em todo caso, qualquer coisa, os comentários estão abertos. Eu acho que eu tô falando muito morgado, mas é o que tem pra hoje. A gente se vê nos comentários ou nos próximos vídeos. E até mais, pessoal. Pra quem for fazer Enem, boa sorte no Enem amanhã. Se você for fazer o Enem amanhã, ou no caso no domingo, você não deveria estar aqui, né? Se você fez o Enem, tudo bem. Né? Então, mas em todo caso, bom estudo para a próxima prova. E até mais.